Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Isso em Ageu capítulo 1, verso 2 em diante diz assim a palavra do Senhor. Ageu capítulo 1, verso 2 diz assim o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta. Presta atenção nisso só. Espera um pouco, filho. Fica de olho em mim. Nós andamos olhando só para nós. Por isso o Senhor diz, é o meu tempo de você olhar para as minhas prioridades. Enquanto você não mudar a tua agenda. E quando falo agenda, não é algo escrito. Enquanto você não fizer do seu dia, da sua rota, uma rota que inclua a fé, você estará perdendo tempo, e um tempo tão precioso, que nunca mais volta. O teu dia tem que ser o dia em que você está cercado por fé. Andar por fé, não mais pelo que você vê. Não ser mais tomado por aquilo que as pessoas estão falando, dizendo, pelas coisas que estão acontecendo. Como, pastor? O profeta Ageu está dizendo isso, que quando você não atenta para a ordem de Deus, você se perde. Deixe a palavra de Deus cuidar da palavra, e Ele sempre cuidará, a palavra cuidará da palavra. O que é isso? A minha palavra será cuidada por esta palavra. A palavra que eu falar, essa palavra estará cuidando do que eu falar. As pessoas não entendem isso, que a palavra delas tem poder. Tem poder. Desconhecem isso. São crentes que andam aqui dentro, que sempre estão com a sua palavra negativa, nunca mudaram. Nunca nasceram de novo. Tem que nascer de novo. Senão você não vai ter uma boca diferente. Você sempre terá a mesma boca do povo aí de fora. Está ruim, as coisas estão difíceis, a dor está aqui. Não deixe isso controlar o teu corpo. Não deixe isso controlar a tua mente. É impossível você entender que um cristão de 10, 15 anos que era para ser mestre, ainda está bebendo do leitinho da salvação. Chega. É tempo do Senhor, irmão. Não é tempo da religião mais. Não é tempo de você ficar se preocupando com a estrutura da igreja, com a sua construção. Deus não está nem aí com construções belas, com uma igreja bonita ou não bonita. Deus não está nem aí com esse negócio. Nós é que nos preocupamos com essas coisas e não deveríamos fazê-lo. Por isso o Senhor diz, há uma palavra na boca do profeta. E quando essa palavra começa a ser introduzida dentro de você, tudo é fácil. Tudo é fácil. Senão, tudo é difícil. Tudo esgota, tudo estressa. Tudo fica sem gosto. Não há mudança, não há transformação. Diz o verso 4. Você não vai dormir aqui, né, irmão, hoje? Você dorme na frente da televisão? Não. Trabalhou a noite toda? Graças a Deus.
Está trabalhando na padaria? Ótimo padeiro. A casa é tempo de vocês morarem, estarem preocupados com as suas moradias, com tudo. Enquanto a minha casa, que é a minha casa, que é você, está destruída. Você ainda está destruído. Você ainda está dormindo. Dormimos espiritualmente. Nós vemos isso no louvor. As pessoas entram aqui, nem o corpo delas está aqui. Não conseguem aplaudir, não conseguem dançar, não conseguem abrir a boca, não conseguem orar em mistérios. É esta casa que eu estou falando. E é esta casa que Deus está dizendo que ela precisa ser reconstruída. Não é o externo. Vamos mudar. Se nosso interior não estiver arrumado, nada por fora funciona. Nada. Está tudo errado na tua vida. Você está aqui sentado. Você pode ser o oficial dessa igreja e você ser o pior crente dessa igreja. Sua boca revela quem você é. Sua boca revela quem você é. É a boca. Por isso o Senhor deixou a nossa boca e nos deu autoridade sobre tudo através da boca. Falamos errado. Comentamos coisas erradas. Vivemos nessa linguagem e dizemos que somos crentes. O que eu fiz nessa igreja, o que você fez nessa igreja, é nada. O que você fez para a tua glória, para a tua popularidade e não para Deus. Você quis ser o popular e Deus não está nem aí com você, nem comigo. O dia que eu tomar qualquer glória para eu ser o popular desse lugar, acabou. Acabou. Fazemos para a glória de Deus. E ai de mim. Ai de mim. É tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Fala-se do interior. Verso 5 diz: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos estão te levando. Preste atenção para onde você está indo. Vale a pena a vida que você está levando? A forma, a conversa, aquilo que você está absorvendo. Vale a pena esse estilo de vida que todo mundo está levando aí fora, de competição? Há pessoas que estão aqui dentro e acham que elas estão competindo com alguém. Eu acho que não. Pelo menos entre nós pastores, não. Não. Larga de toda a competição na tua vida. Fique tranquilo. Deus sempre teve o teu lugar. Você não precisa competir com ninguém. É natural que os velhos vão deixar o lugar para os novos, porque esta é a geração que precisa chegar. E tem que chegar. Tem que ser levantada essa nova geração aqui dentro. Amém? Esta manhã eu queria falar um pouco sobre a nossa posição. Que lugar que nós estamos. Abra a palavra de Deus. Agora o verso 6 de Ageu, capítulo 1, diz assim: vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo no saco furado. Diz o verso 7: assim diz o Senhor dos Exércitos: onde o teu caminho? Quando alguma coisa está errada, não é com Deus, é com você. Não é com Deus. Ele não falha. Ele não falha. Com Ele não tem nada errado. É conosco. É com a gente. Mude. Ou se mude. Se não quer mudança, não adianta estar dentro de uma igreja. Tem que haver transformação. Tem que nascer de novo. Você está aqui nessa manhã
Se não houver novo nascimento, sua vida não funciona. E você será sempre provado em todos os sentidos. Todos. Romanos capítulo 11, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ao 19, que nós vamos entender o que está acontecendo. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. O Senhor está falando, nós gentios agora, estamos enxertados na videira. E o verso 5 diz, está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade. Você é cortado por causa da incredulidade. Aleluia, você é cortado. Porque você não veio passar tempo aqui. Você veio aprender. E você permanece pela fé. E não se orgulhe, mas teme. Há outra versão que diz: está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu, pela fé, estás firmes. Estás firmes. Há uma outra versão que diz que eles foram cortados, e pela fé você está em pé. Quem tem essa versão aí? Ok? Pode me passar aqui sua Bíblia? Me alcança aí para mim. Se vira aí. Pela fé nós vamos ler. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, não, estás firme. É a mesma. Não, eu quero uma que fala que estás firmes, que está em pé pela fé. Alguém pode ver a sua palavra aí? Esta é a versão correta. Alguém tem a versão AR? Ela fala disso. Pela fé, você está em pé. Pela fé, você está em pé. Pastor, obrigado. A corrigida. E essa é a versão que diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu estás em pé pela fé. Aleluia! O contrário, eu estou caído. Tu estás em pé pela fé. Pela fé. E o que é a fé? É a única coisa que agrada ao Senhor. É a única coisa. Diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. Romanos 1:17, sem fé, você não tem como andar mais nesse mundo. Porque o evangelho da fé já te foi revelado. Está escrito, o meu justo viverá da fé. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Se você é justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Jesus por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Diga, eu sou justo. Toda vez que Deus olha para mim, abra a boca, irmão. Toda vez que Deus olha para mim, eu estou limpo. Amém? Ele se fez justiça por você. Isaías 32, verso 17, diz assim: qual é o efeito desta justiça? O profeta Isaías já estava falando que iria acontecer quando Jesus viesse e você acreditasse e andasse agora por fé. Ele diz que esta é a obra da justiça, será a paz. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu a paz. Isso não quer dizer que você não teria mais problemas, lutas, batalhas, mas você estaria em paz. Você estaria em paz. Você estaria em paz. Você estaria em paz.
você estaria em paz. O efeito, haveria sossego na sua vida e segurança da parte do Senhor. Quantos querem segurança? Quantos querem uma vida de sossego? Não é o teu dinheiro. Tem gente que perde dinheiro um pouco, quase morre. Quase morre. Porque uma coisa foi embora. Se foi, é para ir. Estava te fazendo mal aquilo. Agora a Bíblia diz, no verso 18: o meu povo habitará em morada de paz. Levante as mãos e diga glória a Deus. Em moradas bem seguras, em lugares quietos e de descanso. Tudo porque Jesus fez isso por mim e por você. Viver o contrário disto. Viver o contrário disto. É porque estamos longe do propósito do Senhor. E o que eu quero conversar com vocês. A Bíblia diz que o meu justo andará por fé. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que ele não anda mais pelo que ele vê. Ele anda pela fé. Não são os 5 sentidos que mandam em mim, que me controlam. Não é seu ouvido, não são os seus olhos, sua boca, seu olfato, enfim, você sabe. Mas agora é a palavra. E a Bíblia diz que nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Esta é a ordem. Em 2 Tessalonicenses 5, verso 23, diz isto. 1 Tessalonicenses, põe lá, filha. Até hoje você não decorou. Então eu tenho que falar o ano inteiro. Pela graça, o próprio Deus de paz vos santifique completamente teu espírito. Você nasceu de novo. Todo ser humano tem um espírito. Todo ser humano nasce com espírito. Tem uma alma, que é o teu sentimentos, a tua razão, teus pensamentos. E tem um corpo que carrega tudo esse negócio. E a gente às vezes não valoriza o espírito. Tira o espírito, cai tudo. Quando você morre, o espírito sai de você. Você entra lá no funeral, está diferente. Nem parece. Nem parece. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,23 que você renasceu de novo quando você diz: eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor. A semente do Senhor agora está dentro de você. E agora você tem um homem interior voltado para as coisas do Espírito, que se alimenta do Espírito, que se alimenta só da palavra. Por isso a Bíblia diz que nós somos enxertados. O privilégio de sermos colocados agora. E a Bíblia diz que por fé você está firme e está em pé. Em pé. Quando anda pela fé. Quando anda por fé. E esse homem interior, ele tem que se alimentar. Quantas vezes você come por dia? 5, 6. Quantas vezes esse homem interior precisa se alimentar? Ele tem os mesmos órgãos. E aí? Come, mas não se alimenta da palavra.
E o que ocorre com a minha vida e com a tua vida quando isso acontece? A nossa vida, ela não funciona. Por isso que quando uma pessoa me pergunta, pastor, por que o senhor guarda os versos? Eu disse, eu não decoro. O problema é que você come, o homem interior, ele se alimenta. Você não precisa fazer força para nada. Eu não preciso me lembrar todos os dias que tenho que tomar café, que almoçar. Eu não preciso decorar isso. Já é normal, chega a hora, o negócio já está apertando. Não é assim? Ou você precisa memorizar, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar café, eu tenho que comer, eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Você nunca memorizou isso. O homem interior também é assim. Quando você alimenta, já é normal. Aleluias. Estão entendendo? Jesus, ele mesmo disse, e diz a palavra dele em Mateus 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem. Você está correndo só atrás do pão. Tua vida é só o comer aqui desta terra. Você está preocupado com isso, com aquilo. Como vou ganhar mais? E a tua vida está indo embora. Quero mais. Para quê? Está correndo atrás do pão. Jesus disse que isto, ele repreendeu Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só. Ele está dizendo que é para você ficar o dia inteiro sentado aí. Sem palavra, escreve. Perdão. Sem palavra, não há fé. Escreve. Sem palavra, não há fé. Esqueça. Eu tenho fé, pastor. Em quê? Tua fé está baseada em quê? Se você não tem palavra dentro de você, você está sem fé. Mas eu dou meu dízimo. Cala tua boca. Mas eu estou cantando. Cala. Nem para cantar você pode. Você não tem uma palavra dentro de você. Tua fé não se move. Diga comigo, sem palavra não há fé. Romanos 10:17 fala isso. A palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Ah, mas você já sabe tudo. Pois eu sei mais que você. E Deus disse assim, vai lá e põe teus olhos de novo. Põe o teu ouvido. Põe tudo de novo. Mas eu já sei, Senhor. Não te perguntei. Faça todo o caminho de novo. Mas, Senhor, eu já sei desde 30 anos que eu sei esses versos. Fica aí, medita nele, dia e noite, e você verá toda a minha glória. Você faz a escolha de nutrir-se ou de morrer como religioso dentro da igreja e ir para o inferno. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Tem. Com essa vida que você está levando, a Bíblia diz outra coisa. Vida que você só sabe reclamar, murmurar. Esse é o velho homem que está aí. Tem que morrer. Amém? Vocês estão meio tristes hoje? Não, só há alegria aqui. Aleluia. Não é o futebol que te dá alegria, eu sempre falo. Por que você está rindo, irmã? Porque se vive dessa coisa, você está numa montanha russa, sobe e desce.
Não viva dessas coisas. Viva da palavra. Viva da palavra. Só da palavra. Não viva das notícias. Não viva dessas coisas. As notícias são notícias. Elas não podem te controlar mais. Não viva das situações que te cercam. Porque Deus tem solução. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Você não é escravo de ninguém. Você não está controlado por ninguém. Senhor é que te controla. Aleluia. Ele está aí dentro de você. Precisa alimentar esse homem interior. Quando alimentamos, ninguém nos segura mais. Nada nos interfere. Pratique isto. Ouvir a palavra. Então diga, sem fé não há palavra. Sem fé não há unção. Me perdoem. Sem palavra não há fé. Sem fé não há unção. Sem unção a nossa vida fica pesada. O jugo de Satanás vem. E jugo, ele é colocado. E com o tempo, se você vai crescendo, ele vai ficando apertado. Chega um ponto que você cresceu, que ele estoura. Tchá! Ele se despedaça. Ele não mais serve para nada. A unção, ela quebra o jugo de Satanás na tua vida. Quando você cresce, se você não crescer, esse peso sempre estará sobre os teus ombros. Sempre você vai ficar arcado. Porque você não cresce. Mas à medida que cresce. Um dia eu trouxe aqui, coloquei aqui o jugo nos irmãos. A canga. Mas a canga, quando chega um momento em que o animal ele está crescendo, ela explode e tem que jogar fora, tocar no fogo. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 10, 27, que a unção, ela quebra esse jugo do inimigo. Em Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Tomai o meu jugo, que ele é leve e suave. Não tem peso com o Senhor. Alimente-se das coisas de Deus, e as cargas não permanecerão sobre suas vidas. E é aqui que Deus quer a nossa vida. A fé te deixa em pé. Quando saímos da fé, caímos. Tudo é fé nessa igreja, pastor, tudo é fé. Se você não quer andar mais por fé, não tem como você ser cristão nesse tempo. Vamos em Efésios, capítulo 6, verso 10. Vamos a essa matéria que eu acho ela importante. Diz assim a palavra. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz o Senhor. Revesti-vos. Outra versão diz, vesti-vos de toda a armadura. Quem tem que se vestir é você. Não é Deus que vai pôr essas vestimentas em você. É você que tem que ir para baixo da unção de Deus, andar por fé, não mais pelo que você vê, arrumar a tua boca, falar de forma correta. Ai, pastor, eu tenho dificuldade, eu não dou conta. Vai dar. Você só dará conta se você estiver lendo a palavra, dia e noite. Se você achar que já sabe tudo, você está morto. Há muito tempo. Revesti-vos de toda a armadura. É você que tem que fazer. Para que você possa estar firme contra todo o ataque diário de Satanás. Ele é teu inimigo, não são as pessoas. Ele diz para você se vestir. E diz ainda,
O verso 11. Permaneceis firmes. Romanos 11, verso 20 diz: permanecei firme. Permanecer firme. Você não está combatendo contra a sua sogra, seu sogro. Esse não é o assunto. Isso aqui que estamos falando nessa manhã é uma questão de você viver. Se você não se revestir, não vestir essas vestimentas do Senhor, você está correndo perigo. Quando alguém fala assim, você está correndo perigo, a tua atenção não é dobrada. Você se torna uma pessoa diligente, atento. Diligente quer dizer atento a tudo. Você está atento a tudo que acontece em teu redor. Você não deixa escapar nada. Nada. Por isso a Bíblia diz, no verso 11, de Efésios capítulo 6. É lá que nós vamos nos situar. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firme contra todo ataque diário, toda investida diária de Satanás na tua vida. Ele sempre vai querer te atingir. Sempre. Ele vem tentando te tirar da fé. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Mas sim contra os principados. E aqui agora o Senhor está falando, há um reino que está agindo. Presta atenção nisso. Existe um reino agindo. É o reino de Satanás. Ele está agindo aqui. Nesse tempo. Com aquilo que ele tem para atingir os homens. E diz contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Agora, não é no céu, é nos lugares celestiais, mas não é no céu. Preste atenção. Contra espíritos imundos, demônios, que querem governar, que estão vivendo e se alimentam de trevas. Levante as tuas mãos e diga: nada das trevas estará me governando. Eu rejeito todo ataque sobre a minha vida. Chega do teu governo, Satanás. Quem governa a minha vida é o Senhor. E eu andarei por fé. Por fé. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que, em Daniel 10:13, que o príncipe deste reino se pôs de frente a mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali lutando. E diz o verso 14: agora vim para fazê-lo entender que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes, falando do fim. Havia uma guerra quando esse homem orou. E toda vez que você crê e abre a tua boca diante dos céus que estão abertos a você, nas regiões celestes, a Bíblia diz, não é no céu, há uma guerra pela tua vida, há uma guerra nos teus negócios, há uma guerra pelos projetos que Deus colocou nas tuas mãos, há uma guerra. Por isso a oração é importante, o clamor é importante, a oração é insubstituível. Não adianta, meu irmão, você ouvir a palavra aqui nessa manhã, se ela não estiver misturada com a fé. Quando você diz: isso é para mim, eu creio, aleluia. Hebreus 4:2 fala isso. Satanás estava segurando uma bênção na vida de Daniel, mas ele não tem autoridade. Ele só tem autoridade sobre os filhos da desobediência.
desobedeceu, meu irmão, viveu aí com maledicência na sua boca, você ficou debaixo desta unção de Satanás. Ele te manobra. Ele manobra. Onde eu vou, a nossa conversa não é de pessoas, não são de pessoas. A nossa conversa é da fé. Por fé vamos viver. Não por comentários de vidas alheias, que nós não temos o direito de cuidar de ninguém. Quem cuida é o Senhor. Quem cuida é o Senhor. E Ele está cuidando. A Bíblia diz em Mateus 18, 18: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes aqui será ligado nos céus. Já não é na região, é no céu. E tudo que desligardes aqui, meu irmão, será desligado no céu. Levante a tua mão e diga: toda obra das trevas, tudo que tem parado a minha vida, eu desligo agora. E eu ligo a bênção do Senhor. Estou de volta, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes, permanecer firme, permanecer. Toma o escudo da fé. Tomai essa armadura de Deus para vencer. Vamos ao verso 14. Estais firmes. Ele repete várias vezes isso. Cingindo vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo. Veja bem, agora ele fala sobretudo o escudo da fé. Sobretudo. Por que ele diz isto? Sobretudo. Porque sobretudo, sobre todas as coisas, a tua vida é andar por fé, não é andar desligado aqui dentro. Se eu te perguntar quantos versos eu te dei, você lembra? Lembra? Não. Por isso, sem fé, a palavra apenas uma palavra, uma letra, bem explicada, mas que não tem fruto. Sobretudo, estás firmes por fé. E aí a causa da incredulidade, ela cai. Sem dúvida no meio do teu caminho. Quando a dúvida bater, diga: sai! Eu ando por fé. É uma guerra dentro de você. É uma luta. É uma guerra. Estás de pé por causa da fé. Só por causa da fé. E se você não está em pé, você está vivendo a incredulidade dentro de uma igreja. Porque você não está andando por fé. Você está andando pelos seus sentimentos. Você se abala quando alguém fala alguma coisa. Você ainda é desses que alguém falar alguma coisa com você, você ainda esmurece. Então você não está andando por fé. Então você está andando por incredulidade. Estou te treinando para viver bem. Ontem fui jogar bola e tinha um menino de 15 anos lá. Eu falei, a gente precisa dar vermífero para ele, porque ele não dava conta de correr. E toda vez que ele vinha, eu colocava a bola entre as pernas dele. Toda vez ele passava, eu vapte. E lá cada um paga, cada coca é 8,50, irmão. E ele pagou 3 cocas. A peladinha lá, o jogo de futebol, né? Porque senão vão dizer o que é peladinha. Algum espanhol pode estar escutando, vai dizer: que é isso, pastor? É futebol. Quando eu passei a bola entre as pernas do rapazinho,
Eu disse, agora 24,50. Cada jogo lá é R$5, irmão. Imagina, ele teve mais R$5. Ontem, toda a oferta que o pai, a mãe e o vovô deu, já não serve mais. Graças a Deus que o tio dele estava lá e pagou tudo. Pagou tudo. O que aconteceu comigo eu não falo. Eu não falo de coisas ruins, só de coisas boas. A minha boca é um milagre, irmãos. Amém? Amém! Nada nos atinge mais. Se você estiver alicerçado nessa palavra da fé, tua vida funciona. Você continua em pé. Em pé. Não importa sua situação e sua volta. Estou em pé. Satanás, você não me vence mais. É a palavra que me alimenta. Quando eu fiquei pensando nesse verso, em Romanos 11, verso de número 20. Estás em pé por causa da fé. Estás em pé por causa da fé. Senhor, e se eu não estiver em pé, estiver caído, foi por quê? Por causa da incredulidade. Ele disse, Senhor, eu não sou mais incrédulo. Eu sou crédulo. Estou crente. Cada dia mais. Creia. Eu creio. Eu creio. E ontem eu fui atacado antes de sair para fazer o casamento. Um mal-estar, e já a Célia também estava sendo tomada por um mal-estar. Chegamos em casa e batalhamos em fé. O inimigo, ele é astuto. Eu disse, estou enjoado. Eu disse, você está grávida? Não, então isso não é de Deus. Todo enjoo, se não for pela gravidez, vai embora. – 55 anos. Está igual Sara, rindo. Cuidado. Eu disse, amor, eu também estou enjoado, mas eu acho que eu comi demais. E começou a baixar a resistência. E nós começamos a orar. Orar. Pastor, o senhor toma remédio? Por que não? Mas não é a minha primeira alternativa mais. É a última. E quando eu pego o remédio, te dou graças, Pai. Aleluia! Mas ele é a última das coisas. Mas quando estou cheio da palavra, não preciso dele mais. Só te dou graças por ele estar aqui. Mas a solução é o Senhor. A solução está pronta. Sempre esteve pronta. Ele não é a primeira partida mais da minha vida. Ele é a última dos últimos. Ele não é quando a minha oração não funciona que ele tem que entrar. Ele está ali. E a minha oração funciona. E ela funcionará. E se isso Deus me mandar tomar, tomarei. Porque eu sou obediente a Deus. Mas Ele terá que falar comigo. Que há pessoas que vivem dopadas. Dia e noite. Qualquer coisa, vai lá no remédio. Tem uma farmácia em casa. Eu sei que todo mundo está me olhando com rabo de olho. Todo mundo tem uma farmacinha em casa. Farmácia você tem ela na sua rua, não na sua casa. Queridos, onde você está apoiando a sua fé? É na palavra. Porque a pessoa diz, eu tenho fé, em quê? E essa noite eu vou falar sobre isso. A fé e a paciência. A paciência é a porta que se abre para a fé passar. Diria que elas são almas gêmeas,
como disse a Célia para mim, elas são as almas gêmeas. Oh, é? Então tá certo. Elas não andam separadas. Elas são iguais. São justas. Se você quer aprender sobre isto, hoje à noite. Pastor, tem que voltar. Você não vai comer à noite? De agora em diante você não alimenta mais? É. É muito. É muito o quê? Você ficou sem a semana toda de estar aqui. Nem no feriado você veio. Qual é a desculpa? Sempre tem uma desculpa. Eu não quero saber. Você não está se apoiando na palavra? Então nada você vai ter de cura, de milagres e de sustento. Por isso que eu falo que domingo de manhã é o melhor estudo que nós temos. Eu não tenho pressa de acabar. Diga comigo, Jesus, Ele já foi até a cruz, levou os meus pecados, levou as minhas enfermidades, Ele já fez tudo para mim, Ele já enviou o seu Espírito a esta terra, Ele não tem que enviar mais nada, já está tudo pronto, para que eu viva uma vida, e uma vida abundante. E se eu não estou vivendo, alguma coisa está errada, é comigo, não é com Ele. Não é com Deus. Não põe a culpa de Deus. Por que Ele não fez isso? Por que Ele não fez aquilo? O que é que eu deixei de fazer, Senhor? O que é que eu deixei de fazer para que esta palavra se cumprisse? Parece que só se cumpre com Itamar. Não! Aquela velha atitude, Deus, o Senhor me deixou. Onde está o Senhor? Por que não realizou algo na minha vida? Ei, fecha a tua boca. Não é Ele. O erro está em você, está em mim. Amém? Assunto encerrado para sempre na minha vida. Toda vez que as coisas não estão funcionando para o meu lado, Senhor, onde é que eu falhei? O que está fora do lugar aqui? E rapidamente a gente conserta e a gente fica em pé novamente, caminhando por fé e não por vista, caminhando por fé e não por vista, caminhando por fé e não pelo que as pessoas falam, caminhando por fé e não pelo que as pessoas acham, caminhando por fé e não pelo que as ideologias desse mundo estão querendo enfiar dentro de nós. Querido, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 3, que a nossa guerra, ela é diferente. A nossa guerra, nós não vamos vencer nada. Está um pouco frio aqui, por isso que eu desci. Daqui a pouco eu viro o picolé. Põe 23 aqui, irmão. O Fábio, deixa ele vir. Você segurou ele, pronto. Eu fiquei congelado, eu saí dali. Deixa só o tecladista lá. Pela fé. Depois a irmã esquenta ele. Amém? Olha só, que alegria, né, irmão? Onde eu estava? Vamos lá então. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a... Queridos, ou você vive da carne, ela é a última da tua vida. É ou não é? Diga comigo, eu tenho um espírito. Se ele sair, acabou esse troço todo. Amém? Interessante isso. Você é espírito. Você é espírito. Que tem um corpo e sabe pensar. Pensa às vezes tudo errado. Porque não lê a Bíblia. Se você lê a palavra, o homem interior, ele cresce. Nada te atinge mais. E agora você não tem mais que lutar de qualquer jeito. Pois as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir, destruir o quê? Fortalezas. Quais são elas? Derribando a forma de pensar. Quando eu começo a conversar com os irmãos
E as pessoas começam a dizer: pastor, o meu marido, pastor, a minha família, pastor, meu emprego. Diz: irmão, está faltando Bíblia. Você tem que meditar na palavra. Não é ler. Ler, qualquer um lê. Mas quando você aprende a meditar, você se torna forte. E nada mais na tua vida vai te atingir. Nada. A Bíblia diz que, no Salmo 91, verso 7, que você vai passar seguro em todos os lugares. Todos. Todos são todos. O que a palavra fala é o que nós somos. Por isso Satanás não quer que você conheça a palavra. Ele é teu adversário. Quantos anos perdidos? Ai, quem me dera se eu tivesse 30 anos atrás a revelação que eu tenho hoje. Estaríamos robustos. Não perderíamos nosso tempo aí fora. Nada vai te atingir. Você seria uma pessoa diferente. Aprenda isso rápido. Rápido. Aprenda a palavra de Deus e você viverá feliz. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E você que tem o Senhor como teu refúgio, não será atingido jamais. Jamais. Nós estamos em guerra. Se você se alimentar, como eu lido agora com a minha batalha, pastor? Em 2 Coríntios 10, verso 4, diz assim, e verso 5. Primeira coisa, nós temos a palavra. Então, Satanás não nos conduz mais pelo que pensamos. Ele não tem mais. Eu falei esses dias, irmãos, a gente às vezes está correndo e de repente eu dou uns tapas na minha cabeça. Sai daqui, pensamento. Você não me controla mais. Aqui quem controla é o Senhor. Aqui quem controla é o Senhor. E já estou treinado. Estou falando para vocês, isso é um treinamento. Aquele pensamento não me conduz mais. Não me conduz mais. Não conduz. Pensamentos de morte, de falência, de divisão, de solidão, de angústia, de saudades. Nada me conduz mais. Quem me conduz é a palavra. É a palavra. E aí eu derrubo todo aquele raciocínio que está querendo se levantar, que vem com todo o argumento ideológico que esse mundo tem. É uma ideologia desse mundo. As ideias deles querem colocar na tua cabeça que é só desse jeito que você tem que viver. Não. Não. Tem um jeito diferente de viver, pela fé. Não é igual eles estão falando. A Bíblia diz, diga comigo, derribando. Fala alto para o diabo ouvir. Derribando raciocínios de destruição, de morte, que a minha vida não tem mais jeito, que eu ficarei sozinho. Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento. Ele não vem do Senhor. Não vem. Filipenses 4, verso 8 diz isso. É nisso que você tem que pensar. No que edifica, no que é verdadeiro, no que é santo, no que é puro. Porque às vezes é verdade, mas vai escandalizar. Fecha a boca e não fale. Ah, eu soube que aquela pessoa adulterou. Fecha a tua boca. Você é condutor de péssimas notícias. Estou longe de você. Nem água eu tomo do teu lado. A Bíblia diz que não é para você nem se assentar com gente assim. Imagina entrar na tua casa e sentar e conversar. Vai envenenar toda a tua casa. Não leva para dentro da tua casa gente que não sabe falar. Na minha casa só entra gente da fé. Amém? E todos os irmãos que têm que arrumar minha casa são todos da fé. Todos da fé. Tudo que é verdadeiro. Vamos ler. Quanto mais irmãos,
Levante as tuas duas mãos e diga: Senhor, eu quero viver assim. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, fama ótima. Se há alguma virtude, e virtude no grego aqui quer dizer excelência. É diferente dessa virtude quando aquela mulher pode baixar os braços, tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude dela. A palavra virtude lá se chama dunamis. Saiu poder. Aqui não, aqui é o nosso andar moral, que quer dizer excelência. Lembram quando uma mulher, aquele que acha uma mulher virtuosa, como é que é? Da casa virtuosa, mulher virtuosa? Não, achou o favor do Senhor não. Mulher virtuosa, quem achará? Por quê? Porque a mulher virtuosa, ela tem uma excelência. Ela carrega uma excelência. Ela tem uma moral. Ela anda com a moral alta. Ela não é uma mulher maledicente. Não é uma mulher de sensualidades. É uma mulher de excelência. A Bíblia diz: quem a acha, eu achei. Aleluia. Achei a excelência. A excelência na minha mulher. Virtude. Essa é a virtude que uma mulher tem que carregar. A moral. A moral. Receba isso nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-los, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.